Bem, mesmo depois desse recuo do líder do grupo mercenário Wagner, que aceitou os termos desse acordo com o Kremlin, mediado por Belarus, ainda ficam muitas dúvidas sobre as consequências dessa rebelião ao regime do presidente russo Vladimir Putin. Continuamos falando sobre esse assunto daqui a pouquinho com o professor, também com o Lorival Santana, mas quem está aqui para conversar com a gente agora é o Diego Pavão, nosso editor de internacional. Diego, vamos lá. A gente está aqui falando já sobre o desfecho que temos nesse momento, a gente está aqui tentando traçar consequências, os impactos para a política, para as questões militares também, para o território ucraniano, mas a gente tem que entender como é que a gente chegou até aqui. O Lorival Santana trazia para a gente já um panorama que dava indicativos dessa rebelião do grupo Wagner. O que a gente pode traçar das últimas horas com relação a essa insurreição? Pois é, Carol, foram vários acontecimentos, alguns até quase ao mesmo tempo, e a gente preparou uma tela para mostrar agora qual foi a sequência desses acontecimentos, começando por ontem. Então, aqui ontem, sexta-feira, dia 23 de junho, a gente teve ontem à noite, mais ou menos aqui no horário de Brasília, o chefe do grupo Wagner, então, Yevgeny Prigozhin, acusando Moscou de ter atacado um acampamento do grupo Wagner, ou seja, um acampamento de mercenários que atuavam na guerra da Ucrânia, acusando então Moscou, o Kremlin, de atacar esse acampamento e matar uma grande quantidade dos seus combatentes. Isso nas palavras do próprio Prigozhin. E aí então ele ameaçou retaliar, ele ameaçou atacar de volta o Vladimir Putin, não ele exatamente, mas atacar de volta a Rússia. E aí então, por causa disso, a segurança de Moscou teve que ser reforçada ontem à noite. Então, o Kremlin, que é a sede da presidência russa, que inclusive abriga uma área residencial onde Vladimir Putin também mora em alguns dias da semana, essa área toda foi isolada, essa área toda foi protegida, teve o seu reforço de militares aumentado nesse momento, até porque, como a gente falava agora há pouco, muitas das forças russas militares estavam na guerra da Ucrânia, o que abriu ali também uma espécie de lacuna, né? Um espaço vazio, sem tantos militares para proteger aquele local tão importante. E vale a pena lembrar também, Carol, que no mês passado o Kremlin foi alvo de um ataque de drone. Aliás, vamos só reiterar isso, a Rússia alega que o Kremlin foi alvo de um ataque de drone, então já existia esse medo de um ataque, de que a guerra na Ucrânia se extrapolasse e chegasse, por exemplo, até Moscou. Bom, então a Rússia logo na sequência, quase ao mesmo tempo, negou esse ataque, disse que não atacou o grupo Wagner de nenhuma forma, e aí então a gente passa para os acontecimentos de hoje. Então houve já uma mobilização internacional, porque se criou uma crise de segurança na Rússia, o que preocupou muitos líderes internacionais. O próprio presidente Joe Biden teve que se reunir ali, claro, remotamente, com aliados do Reino Unido, da França, líderes internacionais, também da Alemanha, para discutir esse assunto, só que sempre mantendo em mente que ali existia uma preocupação de se fazer uma declaração mais direta que pudesse ser interpretada pela Rússia como uma intervenção num assunto que teoricamente é interno da Rússia. Essa, inclusive, tem sido a grande preocupação durante a própria guerra da Ucrânia. Os líderes internacionais não sabem muito bem qual é aquela linha meio tênue qual é o grau que eles podem intervir sem a Rússia considerar isso uma intervenção muito grave e elevar a guerra da Ucrânia até uma escala nuclear. Essa é a grande preocupação. Então, houve também essa preocupação de não intervir direto nesse conflito, nessa questão interna da Rússia, para que Putin não interpretasse isso de forma errada. E aí, então, a gente teve o avanço do grupo Wagner por aquelas cidades a partir de Rostov, naquela cidade ao sul, bem na fronteira com a Ucrânia, uma cidade que foi muito usada, por causa da sua base militar, justamente para a incursão ali dos soldados russos na invasão da Ucrânia, né, na guerra mesmo da Ucrânia. E aí o avanço quase até Moscou, foram 700 quilômetros percorridos. E aí Moscou adotando medidas antiterrorismo, por causa dessa ameaça do grupo Wagner, por causa dessa ameaça do grupo de mercenários. E aí, logo depois, a gente teve, quando as tropas estavam ali a mais ou menos 300, 400 quilômetros de Moscou, as tropas, eu me refiro, na verdade, aos combatentes do grupo Wagner, os mercenários do grupo Wagner, quando essas tropas estavam nessa distância de Moscou que eu falei agora, o chefe do grupo Wagner, então,
decidiu ordenar que elas recuassem. Então, decidiu por ordenar uma retirada desse efetivo paramilitar que iria até Moscou, segundo a própria ameaça dele. E aí, no final, a gente teve a aparente resolução dessa situação lá na Rússia com o acordo que eu comentava agora há pouco, o acordo que arquiva qualquer tipo de acusação criminal contra o chefe do Grupo Wagner e contra todos aqueles que atuaram nessa rebelião hoje na Rússia, Carol. Inclusive, daqui a pouquinho, o Diego Pavão vai trazer para a gente esse mapa do avanço dos homens do Grupo Wagner, demonstrando aí para a gente também por quais cidades eles passaram e conseguiram avançar sem qualquer dificuldade. E aí, Diego, trago aqui o destaque para esse ponto da sua linha do tempo dos últimos acontecimentos com relação à adoção desse regime antiterrorismo. Não sei se temos as imagens ao vivo de Moscou para a gente acompanhar como é que está a movimentação por lá. É madrugada, mas o que significa esse regime antiterrorismo? Porque apesar do acordo ter sido firmado entre o líder do Grupo Wagner e Vladimir Putin, ainda há uma preocupação com a segurança em Moscou. Com certeza. Houve esse acordo, a gente tem agora as imagens ao vivo de Moscou. Se não me engano, esse prédio é um dos prédios que abriga o Ministério Russo das Relações Exteriores, ou seja, a sede da diplomacia da Rússia. Então, esse é um local que foi muito protegido, assim como o Kremlin, que é a sede da presidência russa, e também a Duma, que é o parlamento da Rússia. Carol, esse alerta ainda existe lá em Moscou. Inclusive, o prefeito de Moscou cancelou eventos que seriam realizados ao ar livre até 1º de julho, mas a gente recebeu uma informação agora há pouco que mostra, segundo o porta-voz do Kremlin, esse estado antiterrorismo lá em Moscou deve ser revogado em um futuro próximo. Foram as palavras do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, que é geralmente quem dá essas atualizações, principalmente em relação à guerra na Ucrânia e também às tensões da Rússia com o Ocidente. Então, logo a gente deve ter a revogação desse estado antiterrorismo que obriga uma série de medidas mais duras para a segurança em Moscou. Inclusive, a gente já recebeu a informação também de que alguns bloqueios militares nas estradas que levavam até Moscou, nas estradas que vão até Moscou, estradas por onde provavelmente o Grupo Wagner passaria nessa marcha até Moscou, esses bloqueios já começaram a ser retirados em quase todos os pontos. Então, a gente tem, aos poucos, essa situação vai se acalmando justamente por causa desse acordo e de uma admissão até do próprio Grupo Wagner de que essa incursão parou, ou seja, eles não vão chegar até Moscou mais. Foi a ordem dada pelo chefe desse grupo de mercenários, Carol. Informação bem rápida aqui, Diego. Vladimir Putin está em Moscou, está no Kremlin? A gente recebeu a informação hoje de manhã, aliás, hoje à tarde, aqui no horário de Brasília, que Vladimir Putin está, sim, no Kremlin. O Kremlin é a sede da presidência russa, é como se fosse aqui o nosso Palácio do Planalto, lá em Brasília, mas ele também abriga uma área residencial. Ele também é um grande complexo, o Kremlin, na verdade, em Moscou, e ele também conta com uma área residencial, que é a área privada para o presidente russo Vladimir Putin. E ele também, claro, tem uma outra residência nos arredores de Moscou que ele também usa, Carol. Obrigada, Diego. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.